Boa noite, pessoal. Está começando depois de algumas semanas de ausência e o Conexão Inter. Hoje estamos aqui, Beto Brickman e eu, Felipe Boss. A gente lamenta a ausência do Vilmar e do Augusto, que hoje, infelizmente, estão com problemas particulares para resolver. Infelizmente, não podem estar conosco hoje, mas a gente deixa um abraço a eles e deixa um abraço a ti, que nos prestigia tanto. A gente lamenta não ter conseguido estar aqui com vocês nos últimos dias, nas últimas semanas aí, mas nós tivemos alguns afazeres a fazer e a agenda da gurizada foi difícil conciliar, né? Hoje mesmo foi um dia que a gente tentou vir os 4 aqui, mas infelizmente não deu, né? Mas a gente está aqui, Beto Brickman e eu, para falar um pouco mais sobre o Internacional, sobre esta contratação de Zé Ricardo por parte do Esporte Clube Internacional para treinador tampão até 31 de dezembro. Lembrando que, ao que tudo indica, Eduardo Tchatcho Kudê será treinador do Esporte Clube Internacional já a partir do dia 1º de janeiro de 2020. A gente, antes de iniciar o programa, pede para tu te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e o comentário aqui, né? Diferente do canal do cara aquele que recebe do Internacional para falar, aqui a gente não passa pano em cima das coisas. Aqui a gente não bate palma para os erros da direção. Então, o que a gente vai falar hoje é isso aí. Te inscreve aqui, que é o canal de Colorado para Colorado. Beto, queria deixar, antes de mais nada, o meu abraço fraternal a ti, tu que é um grande colorado, há tempo a gente não conversa. Então, um grande abraço a ti, meu querido, uma boa noite. E eu queria a tua opinião primeiro sobre a demissão de Odair Hellmann, que infelizmente nos deixou. E eu digo infelizmente pelo seguinte, eu queria a saída dele do Esporte Clube Internacional. Agora, para trazer Zé Ricardo, um Zé das Candangas, eu teria mantido maionese até o final do ano. Boa noite, Beto. Tudo bem contigo? Boa noite, Felipe. Grande Colorado, grande amigo. Boa noite aí ao Vilmar e ao Augusto, que hoje não conseguiram aí nos brindar com a presença. Boa noite a todos os colorados que estão nos assistindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Vai depender do horário que estiver nos assistindo, mas aqui nossa saudação a todos os colorados que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, e até aí aos torcedores de outros clubes aí que também nos prestigiam. Começaram a nos assistir, começaram a nos acompanhar, né? Uma saudação também a vocês. E a tua explanação inicial ela é perfeita, né? A gente queria a saída do Odair, sim, a gente queria. A gente está pedindo a saída do Odair desde o ano passado, né? Só que a forma como se deu a saída dele e o momento em que se deu uma demissão de técnico que aparentou ser muito mais uma decisão para vamos dizer assim, para acalmar os ânimos do que uma decisão pensada, né? E eu faço a leitura em razão dessa falta de norte, né? Que a diretoria do Inter apresentou, porque demitiram o Odair. No dia da demissão veio aquele discurso do Medeiros, um discurso emblemático de que não sabiam a característica, não sabiam o nome, não tinham pensado em nada ainda e queriam começar a pensar a partir daquele momento. Eu entendo que foi um discurso muito mais no sentido de não abrir para a imprensa a estratégia do Inter, só que, ao mesmo tempo, é um discurso que acabou corroborando com quem criticou o Medeiros com essa ausência de estratégia, ausência de norte, porque o Inter saiu atirando para tudo quando foi lado, ouviu não de um monte de gente, teve aí que se abraçar ao Colbachini, né? Não vamos errar o nome do nosso... Colbachini. Do interino, né? E eu acredito muito que se não fosse essa derrota para o Vasco,
Kobalcini seria o treinador do Inter até dezembro. Acontece que perdeu para o Vasco, né? Perdeu para o Vasco e aí novamente a direção teve que agir para, vamos dizer assim, tentar abafar as críticas, né? E aí trouxeram esse Zé Ricardo e é difícil adjetivar essa contratação, né, a ponto de não ser ofensivo, de não ser agressivo, de não ser desrespeitoso, mas a contratação dele é um desrespeito da direção com a torcida do Inter, né? O Zé Ricardo, ele é um treinador insuficiente, ele é um treinador que não deu certo em lugar nenhum onde passou, fez um bom trabalho ali no Flamengo, que era a casa dele, e acredito que ainda seja, né? Vamos dizer, ele é o Odair Hellmann do Flamengo, né? Um cara que saiu da base, entrou como interino, foi efetivado, conhecia o ambiente, conhecia o grupo, fez uma boa campanha no Flamengo, foi demitido e começou aí a zanzar como treinador pelo futebol brasileiro, sempre sem resultado, né? Então, eu enxergo isso como um erro da direção. Espero estar errado, né? Sempre espero estar errado. Quando eu faço críticas, mas eu acredito que o Zé Ricardo não é nome para o Inter, assim como o Odair Hellmann não é. E aí, como tu disse, se fosse para trazer esse tipo de alternativa, que se mantivesse o Odair até o fim do ano, que o Odair aí pelo menos tinha o apreço do grupo de jogadores, né? Eu penso da seguinte forma, Beto. A demissão de Odair Hellmann ela era impreterível já no primeiro ano que o Inter jogou Série A, logo que subiu, que ascendeu da Série B. Ali o Internacional deveria ter trazido um treinador com estofo. Não trouxe e veio com Odair Hellmann, que fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, terminando com o terceiro lugar, chegou a liderar a competição ainda em algumas rodadas. E muito se disse, inclusive, que o Internacional não foi campeão brasileiro o ano passado, porque faltou a figura, por exemplo, de Paulo Guerreiro, que sofreu com a suspensão por doping. E ali ficou estigmatizado de que o trabalho de Odair Hellmann era bom. O trabalho do Odair Hellmann não era bom. Era um trabalho que se baseava nas vitórias apenas dentro do seu recinto, onde o Internacional, nas suas mãos, o Internacional teve um aproveitamento que, dentro de casa, eu acho que beirou 80%. Se não foi isso, ficou muito próximo disso. E aí, o que o Internacional... Para complementar, Boss, o Odair ele tem uma derrota só em Campeonato Brasileiro dentro de casa. É verdade, para o Atlético Mineiro na temporada 2018. Isso é um dado impressionante. É impressionante. Sim. E só que assim, ó, o Odair é um cara que ele é insuficiente porque na hora da decisão, na hora da fumaça, ele treme. Ele não tira o coelho da cartola necessário para um grande treinador dar aquele salto para ser campeão. O Odair não está pronto para ser campeão. Ele não estava pronto para ser campeão gaúcho esse ano, tanto que o Renato foi campeão em cima dele. Ele não estava pronto para ser campeão em cima do Atlético Paranaense e ele tomou um nó tático. Thiago Nunes, que ao meu ver não é nada demais como treinador, é um bom treinador, é o cara que está em evidência aí por ter ganhado, mas eu não vejo nada demais no time do Atlético Paranaense, principalmente para vir no Beira-Rio e ser campeão em cima do Internacional aqui dentro de seus domínios. E aí, claro, o segundo erro da direção foi ter, ao final de 2018, mais uma vez ter renovado com o Odair Hellmann, quando nós teríamos uma Copa Libertadores pela frente, e era sabido por todos que ter um treinador que não tem experiência nesse tipo de competição custaria caro. Custou caro. O Internacional teve uma eliminação bastante dolorida e sofrida por parte do Flamengo.
aonde ainda não estava encaixado como está hoje, e o Internacional tinha, sim, possibilidades de eliminar o rubro-negro carioca. Mas o Internacional, que fazia um bom jogo no Rio de Janeiro, até se perder quando quis se lançar para o ataque, e não se lança para o ataque num jogo eliminatório, principalmente jogando fora de casa. O Internacional abriu a guarda e levou 2 socos que machucaram demais e que não foi possível a reversão em Porto Alegre. Ali deveria ter caído o Odair. Ali, ou então na parada para a Copa América deste ano, que o Internacional voltou pior do que tinha parado, mesmo eliminando o Palmeiras. Mas aí o Internacional, mais uma vez, deu amostras de que é gerido de forma amadora por Rodrigo Caetano, por Marcelo Medeiros e por Roberto Melo. Porque, além de avalizarem, compactuarem o conformismo com a derrota, eles mantiveram o Odair Hellmann, que passou a colecionar insucessos dentro do Campeonato Brasileiro, e o time do Inter, que não ganhava fora de ninguém, teve apenas uma vitória, que foi contra o Fortaleza deste mesmo Zé Ricardo, que hoje se encontra na Casa Mata. E sobre o Zé Ricardo, até para não ficar muito extenso o meu comentário, deve ser um baita cara para te convidar para tomar um chá na tua casa. Deve ser um cara sensacional para te comer uma broa de milho, para te assistir jogos da Liga Europa, da UEFA Champions League, porque ele tem a licença da UEFA, né? Ele é o único treinador no Brasil que tem a licença de treinador europeu. Agora, o Zé Ricardo, como gestor de grupo, ele beira o ridículo, porque ele sucumbiu no Flamengo, ele sucumbiu no Botafogo, ele sucumbiu no Vasco da Gama, e ele, em 7 jogos no Fortaleza, que o seu Rogério Ceni deixou trabalho prontinho para só seguir a linha e se manter na Série A, ele acabou. Tanto que foi demitido e Rogério Ceni, após sair do Cruzeiro, foi recontratado para a equipe do Fortaleza. Bom, pois bem, o Internacional contratou o bruxo do Rodrigo Caetano, né? Que finalmente mostrou a sua faceta. Rodrigo Caetano, que foi odiado e escorraçado na equipe do Vasco da Gama, foi odiado e escorraçado no Flamengo, pergunte aos torcedores lá. De coisa boa que o Rodrigo Caetano fez até agora, eu vou citar somente a contratação de Paulo Guerreiro. No demais, eu sinceramente eu não tenho muito para falar sobre o Rodrigo Caetano, que ao meu modo de ver é mais um come-dorme que tem na gestão. Agora, claro, vou torcer desesperadamente para o Zé Ricardo classificar-nos para a fase da Copa Libertadores da América, edição 2020, para que lá nós estejamos, embora, sinceramente, eu não acredite que vai acontecer. Eu acho que o Internacional vai ficar mesmo ali pela zona de Copa Sul-Americana, a não ser, claro, que os rivais na luta direta vacilem como tem vacilado, porque mesmo perdendo em casa, o Internacional se manteve no 6º lugar. Agora vai depender muito desse jogo de sábado contra o Bahia lá na Fonte Nova. Beto, o Zé Ricardo ele é um cara que o conceito de futebol dele até não é errado. Ele é um cara estrategista, é um cara ofensivista, mas é um cara que não sabe armar times defensivamente. E o pior de tudo, né, que é, para mim, o principal erro dessa contratação, é um cara que ele não consegue ter o apreço do grupo. Por onde ele passa, ele acumula inimizades e todos têm nele um profissional que é derrotado, um profissional apático, e eu acho que não era esse perfil que o Internacional necessitava nesse momento. Volto a dizer, deveria ter sido mantido o Odair Hellmann até o final do ano. Eu corroboro com a tua nação por isso. A permanência do Odair Hellmann, ela, até o fim do ano, ela deveria acontecer não pelo trabalho dele, mas sim pela falta de peça de reposição. O Odair era fraco. Talvez aquela máxima, né, da esponja nova lava melhor, né?
se aplique aí a esses treinadores, esses inúmeros treinadores emergentes aí que a gente vê ano após ano surgirem nos clubes e pouco tempo depois desaparecerem, né? O Zé Ricardo, no primeiro trabalho dele lá no Flamengo, foi bem. O Thiago Largue, no Atlético Mineiro, foi bem. Hoje ninguém sabe onde está. O Barbieri, no Flamengo, também fez ali um momento bastante interessante com o Flamengo e agora desapareceu. Né? A gente tem o Odair, que surgiu aí como um grande nome e sabe Deus lá o que vai acontecer com a carreira dele. Tem o Carille, que surgiu aí como campeão brasileiro no primeiro ano de trabalho dele. Está no Corinthians, mas o Corinthians está em crise, né? E a gente tem aí vários outros nomes que seguem essa mesma caminhada, né? Tem aí um começo brilhante, né? Começa aí a imprensa a gritar teses de renovação, de futebol moderno, de isso e de aquilo, e a gente acaba vendo esses nomes sucumbirem no mercado pela própria falta de qualidade dos treinadores, né? É verdade. E até pela Diferente falta de gestão, que é o que falta para eles, eu acredito, né, Beto? Porque até de também. futebol a gente entende que eles sejam conhecedores do riscado. Agora, em termos de gestão de grupo, ficam muito aquém, né, cara? Claro, mas é aquela coisa, é a experiência, né? Não é à toa que são os cascudos que ganham os títulos, né? O Thiago Nunes do Atlético Paranaense agora foi campeão, mas foi campeão em cima do Odair, né? Os dois chegaram na final, sim, só que a final é um jogo diferente, né? A hora do título, né? Eu acredito que se fosse um time com um treinador experiente, qualquer que fosse o time, o Atlético Paranaense não seria campeão. Até mesmo o Inter, se tivesse o Mano Menezes ou até o Luxemburgo, ou um outro treinador já com as costas mais calejadas, eu acho que dificilmente o Inter perderia esse título. O Odair ele trabalhou muito para o Inter perder. Ele errou muito no momento decisivo e isso aí pode ser em razão da inexperiência dele, né? Mas agora já passou e eu acredito que o Zé Ricardo fazendo um trabalho comum, um trabalho médio, né? Médio no sentido de nada de espetacular e nem nada de péssimo. O Zé Ricardo ficando na média, o Inter vai conseguir essa vaga da Libertadores, não por méritos do Inter, mas sim pela falta de concorrente. Não existe hoje, ali nessa zona, a gente tem o Flamengo, o Palmeiras, e essa é a minha visão, óbvio, mas a gente tem o Flamengo, o Palmeiras já, esses dois já estão na Libertadores no ano Classificado. que vem, e depois eu acredito que o Santos vai começar aí a mostrar que de fato é um time fraco. Corinthians está em quarto, mas está em crise. O São Paulo está com o Fernando Diniz. Então eu acredito que os três possam ser tranquilamente alcançados aí, porque eles vão tropeçar e vão tropeçar muito. E embaixo a gente tem aí o inquilino ali da beira da estrada da Freeway, que está atrás e deve continuar atrás. E depois tem o Bahia, que não tem um grupo para dar esse sprint, essa arrancada, vai patinar. Perdeu em casa do Ceará ontem, né? Perdeu em casa do Ontem que Ceará era o ontem. momento, exato, é aquela. E o campeonato ele vai apresentando momentos que tu tem que marcar o território, né? E ontem era o momento do Bahia mostrar que ele está vivo na briga e perdeu em casa para o Ceará de virada. Então eu acredito que a vaga da Libertadores vai vir pela falta de concorrência. Então, eu acho que o Inter deve pensar
com o Inter na Libertadores do ano que vem, porque, como eu disse, um trabalho comum, um trabalho médio, trabalho regular, vai colocar o time na Libertadores, porque não tem quem tire o Inter da zona que ele está. Pode até cair em sétimo, mas aí a gente tem aí o Flamengo como um grande candidato ao título que abre uma sétima vaga, né? Então, acho que dificilmente o Inter não vai estar nessa Libertadores do ano que vem. Essa é a minha opinião, né? Não, Beto, eu até penso que nem tu, sabe, te ouvindo aí, eu até repasso meu pensamento que eu disse que eu não acreditava. O Internacional ganhando seus jogos em casa, ganhando mais uma, duas fora, nesses 11 jogos, o Internacional está bem. É verdade, tu tens razão. Analisando friamente, o Inter tem tudo para conquistar a vaga, e eu vou dizer vaga direta para a fase de grupos. Agora, eu queria explanar um pouquinho sobre Tchatcho Kudê. Eu, inclusive, achei que eu deveria fazer um programa hoje com o Cachecol aqui, mas eu me contive, eu vou deixar para fazer em dezembro. Dizem que o Internacional está acertado com o Eduardo Cudê para a temporada de 2020, independente de ter Copa Libertadores ou não. Se o Internacional de fato acertou essa contratação e só vamos poder confirmar daqui a 40, 45 dias, mais ou menos, o Internacional adquiriu um belo treinador de futebol, um cara atualizado, com conceitos de fato completamente diferentes dos quais nós estamos vendo no Internacional há alguns anos, mas assim, é um treinador que precisa do respaldo da direção e da blindagem do departamento de futebol, porque ele vai sofrer uma pressão gigantesca, principalmente por conta da mídia, que enxerga nele uma ameaça verdadeira para o time da Rodovia ao Sul ali de Canoas, e que de fato pode colocar o seu Renato Portaluvas, né, no seu devido lugar de coadjuvante, que é o que ele sempre foi na vida. Agora, Tchatcho Kudê é um cara que ele tem nos times dele, e aí a gente pega o Racing nessa temporada e pega antes, outrora falando, o Rosário Central, que marcavam em cima os 90 times reativos, é verdade, mas times que propunham o jogo. E o Internacional, há muito tempo, não é o proponente das ações de uma partida de futebol. Eu só espero que o Internacional a tranquilidade, passe essa tranquilidade, esse respaldo a esse treinador. Tomara que, de fato, confirme a contratação dele para a temporada 2020, porque assim, é um cara que com certeza tem tudo para devolver daqui a pouco o Internacional a um cenário muito melhor do que ele se encontra atualmente. Não acha, Beto? O que tu pode me falar sobre Eduardo Cudê? Eu sou eu não assisto, eu não acompanho o campeonato argentino. Até gostaria, né? Porque tem bastantes times ali times tradicionais, né? E jogos mais aguerridos. É um jogo que eu gosto de assistir, esse jogo mais brigado. Mas eu não consigo acompanhar. Eu não acompanho. Dificilmente eu acompanho um campeonato fora do eixo em que ou o Inter está disputando ou existem brasileiros disputando, né? Eu gosto de assistir aqui o certame nacional e a Libertadores, né? Em síntese, né? Então eu não tenho como opinar sobre o Cudê. Eu vou endossar, né? Vou ir de acordo com o relator, vou endossar tudo aí que tu falou. A gente vê, tem muita gente que acompanha, ou diz que acompanha, né, o campeonato argentino e fala maravilhas do Cudê. Então, como eu não acompanho, como eu não sei, eu não tenho elementos, argumentos ou alguma coisa para poder analisar e criar uma opinião. A única vez que eu vi um time que o Cudê treinava foi o Rosário Central de 2016, 2015, 2016.
quando a gente tinha aqui o nosso co-irmão, né? Era a grande atração, né? O grande futebol do Brasil era praticado por eles, pelo Roger Machado. E eu vi o Rosário Central do Cudê passear em campo nos 2 jogos. A verdade é uma só, né, Beto? Naqueles 2 confrontos, a equipe de Eduardo Cudê varreu fora da Copa Libertadores o nosso tradicional rival, né? Com 2 Exato. contundentes vitórias. Essa é a expressão para mim. Foram dava assim a superioridade tática do Rosário Central nesses 2 jogos foi absoluta. Foi uma coisa absurda. O Grêmio era patético dentro de campo. Ele olhava o Rosário Central dominar todas as ações do jogo. E essa é a única observação que eu tenho para fazer do trabalho do Eduardo Cudê, porque eu repito, eu não acompanho o Campeonato Argentino. Até daqui a pouco provavelmente eu vou assistir Boca e River, mas é pela Libertadores, né? Então, estão entrando em campo neste momento. Eu só endosso todas as tuas considerações sobre o Cudê, porque eu sei que tu é um cara aí que acompanha bastante, que gosta bastante de futebol, gosta assim como eu, né? E a gente costuma enxergar o futebol de uma maneira muito parecida. Então, se tu tá aí referendando essa contratação, eu assino embaixo sem pensar 2 vezes, porque é um cara que eu considero bastante nessa leitura de futebol. Agradeço as palavras, Beto, e saiba que é recíproco todo esse sentimento aí de futebol aí, a nossa amizade, ela se dá muito também por conta disso, né? Porque a gente pensa muito parecido esse esporte chamado futebol, né? Mas eu posso falar, assim, sobre Eduardo Cudê, eu já acompanho ele há um tempo, assim, e acho que é um treinador que tem tudo para modificar o patamar que o Internacional ostenta hoje e pode, quem sabe, nos conduzir novamente às sendas de vitórias. Bom, a gente vai assistir agora a final da Libertadores. Final, não, desculpa. A semifinal número 1 da Copa Libertadores, né? Jogo de volta entre Boca Juniors e River Plate, está 2-0 no agregado. E a gente vai encerrando Conexão Inter por aqui, lembrando que estaremos de volta aí nos próximos dias já com o quarteto titular, com a equipe, a escalação titular do Conexão Inter. E sempre lembrando, né? Então, gurizada, o Conexão Inter vai ficando por aqui. A gente sempre pede para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like e o comentário aí. E ao que tudo indica, em dezembro estarei fazendo o programa aqui com esta camisa linda, inclusive. Tem muita gente criticando, a camisa é belíssima, saiu do meu bolso, por sinal não saiu dos presentinhos que o Internacional dispõe aos seus influencers, essa que foi adquirida com o meu dinheiro. Então, ao que tudo indica, em dezembro estarei trajando esta camisa aqui e um cachecol para homenagear Eduardo Cudê, treinador do Esporte Clube Internacional para a temporada de 2020. Meu boa noite a todos. Eu não sei se o Beto quer falar mais alguma coisa, mas eu te passo a palavra, Beto. Eu quero. Eu tava esses dias, eu sempre tô ali zapeando e olhando, e eu vi que a FIFA tá pensando nessa nova fórmula do Mundial, em conceder uma vaga do Mundial para o Campeonato Sul-Americana. E aí eu comecei a refletir. Daqui a pouco vale mais a pena jogar uma Sul-Americana. Ganhar ela e vai para o Mundial. É verdade. Né? Mas aí numa questão, a questão mais de exposição da marca, né, do que de qualidade do título, né? É evidente que a Libertadores tem um peso muito maior e é o título que mais se ambiciona. Só que no momento em que tu passa por uma instabilidade de gestão, no momento aí que teu time está com uma, vamos dizer assim, com
uma falta de personalidade ou de brilho, talvez jogar um campeonato de um nível mais fraco, ser campeão e jogar um mundial, talvez dê um novo boom dentro do time, né? É algo a se refletir, né? A Sul-Americana aí talvez dê uma vaga para o mundial. É só um pensamento aí que às vezes a gente tem que meio que sair um pouco daquela coisa Libertadores, 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 né? Pensar, mas o que pensar no redor, né? É óbvio que todo mundo prefere ser campeão da Libertadores, só que entre cair nas oitavas da Libertadores e ser campeão da Sul-Americana, eu acredito que ser campeão sul-americano é melhor, né? É Com certeza. só uma reflexão aí, não tô aqui defendendo que o Inter abra a mão da vaga da Libertadores. Eu vou sempre defender a grandeza. Eu quero que o Inter vá para a Libertadores ano que vem, monte um time qualificado, seja campeão da Libertadores e vá para o Mundial como campeão da Libertadores. Só que pelo que a gente vai olhando no discurso do Medeiros, um discurso derrotista, um discurso fracassado, um discurso, né, uma postura que só serve para defender o Roberto Melo, talvez seja melhor pensar num plano B, né? Uma boa noite aí para todo mundo e aí até o próximo programa. A gente pede, então, para que a mesma blindagem que o presidente Medeiros dá ao Roberto Melo, ele seja capaz de dar a Eduardo Cudê quando este for apresentado como treinador do Esporte Clube Internacional para a temporada de 2020. Então, é isso que a gente espera. Boa noite a todos. Conexão Inter vai ficando por aqui. Tchau, tchau.